Eu estou aqui com a camisa do Convergente. O Convergente foi um projeto que eu idealizei, que eu sonhei para Santa Teresa, e junto com os amigos nós fundamos esse portal de comunicação. Visto até o boné, porque o boné também faz parte, né? Então, nós fundamos o Convergente com o objetivo de ter um portal de opinião isento, ou, vamos dizer assim, o mais isento possível em Santa Teresa, que a gente desse opinião sobre política, sobre turismo, sobre coisas interessantes da cidade. E logo surgiram algumas situações quando a gente ia visitar os distritos, os lugares para visitar, e a gente via a devastação. A gente via vários problemas ambientais em construção de condomínios, em construção de casas, e isso nos chamou muito a atenção. E nós ganhamos um colaborador muito especial, que era um jornalista experiente, um jornalista que conhecia Santa Teresa, e através de várias denúncias que nós recebíamos, nós íamos até o local para verificar se aquelas denúncias correspondiam à verdade. E nós íamos então até esses lugares para verificar, e diante da tragédia ambiental que a gente verificou em vários lugares, a gente passou também a ser um portal de denúncia para chamar a atenção das autoridades de Santa Teresa, as autoridades responsáveis pelo meio ambiente, e atender também a esse anseio de grande parte da população que estava vendo nisso um problema sério para o futuro próximo de Santa Teresa. Nós, sempre que fazíamos uma reportagem desse tipo, nós éramos muito responsáveis, nós procurávamos ver toda a legalidade do que nós podíamos ou não fazer. E a princípio eu já digo uma coisa para vocês, a Constituição diz que nós, cidadãos, somos responsáveis por proteger o meio ambiente. É de nossa responsabilidade proteger o nosso meio ambiente. Então, aquele cidadão que se cala, aquele cidadão que não denuncia, ele está incorrendo em omissão, crime de omissão, tá certo? Então, diante disso, nós não nos eximimos de procurar as leis, conhecer as leis, procuramos advogados, especialistas na área, nós procuramos ONGs de defesa do meio ambiente para não fazermos nada que fosse ilegal, nada que fosse prejudicar pessoas em particular. Nunca foi a ideia do Convergente prejudicar qualquer um que fosse particularmente. Mas o que acontece? Quando a gente denuncia um crime ou o potencial crime, a gente, claro que a gente vai esbarrar em pessoas, são pessoas que estão por trás daquilo ali, mas a gente não pode se omitir ou se acovardar diante disso, mesmo que a gente tenha muito amor no coração e tenha muita consideração por essas pessoas. A gente não pode se acovardar porque a nossa existência, o futuro das nossas gerações, das cidades que dependem da nossa água mais abaixo de Santa Teresa, se a gente se omite, todos vão ser prejudicados. Tentando proteger uma pessoa, a gente acaba prejudicando muitas pessoas, né? Uma comunidade, cidades inteiras. Então, a Constituição é muito sábia nesse sentido de que todo cidadão é responsável por proteger a natureza e fazer as devidas denúncias. Diante de diversas denúncias que nós fizemos, várias investigações, várias matérias a respeito, nós fomos processados por diversos indivíduos. E isso criou uma insegurança jurídica muito grande para o Convergente. O nome disso se chama lawfare, que é assédio judicial. Ou seja, é você usar a justiça para coagir as pessoas a pararem de fazer o que elas estão fazendo. Isso é grave. Além de você colocar a justiça sobrecarregada com processos inúteis, que não vão gerar nenhum tipo de penalidade para aquela pessoa que está sendo processada indevidamente,
você acaba gastando do dinheiro público, porque tudo que acontece na justiça pública sai dos cofres públicos, o dinheiro sai dos cofres públicos. Então, você acaba prejudicando toda uma comunidade de novo. Você tira a voz da comunidade, você cala a voz da comunidade, porque quando você cala um veículo, um portal como Convergente, um portal sério, que se propunha a denunciar de forma isenta, de forma coerente, de forma legal, você está calando a voz da comunidade. E por essa insegurança jurídica e por esse tipo de assédio judicial, nós acabamos perdendo alguns colaboradores e não pudemos manter o projeto vivo, funcionando como vinha funcionando tão bem e atendendo tão bem às necessidades da comunidade e fazendo, dando esse alerta sobre os problemas ambientais em Santa Teresa. Então, meus amigos, esse foi mais um projeto que eu tentei levar, incentivar, estimular em Santa Teresa, mesmo sem mandato. Mas sem mandato tudo é mais difícil, porque a pessoa comum, sem verba, sem dinheiro, porque outra coisa que a gente não aceitava no Convergente era patrocínio. A gente nunca aceitou, e olha que foi oferecido patrocínio. Foi oferecido grande patrocínio para que a gente se calasse, que a gente não fizesse mais denúncias contra o meio ambiente, mas a gente jamais aceitaria esse tipo de patrocínio. Então a gente preferiu não aceitar patrocínio no Convergente para que a gente fosse isento. Eu mesma fui candidata e não usei o Convergente, o portal Convergente, como veículo para promover minha candidatura. Hoje a gente vê assim, vários veículos sendo criados em Santa Teresa com a intenção de promover pessoas, políticos, candidatos individualmente. E isso não é o papel de um veículo sério. Um veículo sério, ele tenta ser isento o máximo possível. E eu falo que não é isento 100%, porque, claro, cada um que escreve, ele tem uma ideologia, ele tem um pensamento. Mas mesmo eu tendo os meus, mesmo eu querendo me promover e querendo ser eleita, eu tenho uma ética tão grande, tão enraizada dentro de mim, um princípio ético tão grande, que até quando meu nome poderia ser mencionado sem esse viés político, eu pedia para os colaboradores, não mencionem o meu nome, porque eu não quero que confundam as coisas. Tanto é que no Movimento Salve o Parque, quando a gente ficou muito em evidência, por conta do deputado Gandini estar nos apoiando, a gente está fazendo as audiências públicas, eu não me candidatei. Eu não me candidatei porque eu achei por bem, por ético, que eu não poderia misturar as duas coisas. Não por mim, mas por quem iria ver o meu movimento e achar que aquilo era um movimento eleitoreiro. Então eu preferi não me candidatar. E assim eu ajo de forma ética para tudo. E é assim que eu quero continuar agindo, entendeu? Então, assim, minha colaboração com o Convergente foi muito expressiva, foi muito importante. Tanto eu quanto os demais colaboradores, nós tínhamos e temos ainda. Nós temos como colaboradores advogados, pessoas que entendem da questão ambiental. Então, nós não estamos tratando com colaboradores sem profissionalismo, sem competência. Então, o Convergente existe, mas ele está temporariamente parado por conta dessa insegurança jurídica. E eu penso que quando a gente tiver um mandato, a gente pode resolver vários desses problemas aqui em Santa Teresa. Apoiar veículos que possam divulgar Santa Teresa e até fazer crítica política sem o viés ideológico. E isso é possível, isso é possível. Basta a gente dar esse apoio, seja para o Convergente, seja para o STN, seja para o Santa Teresa, seja para qualquer um que queira de verdade trabalhar informações isentos de partidarismo. E é difícil, viu? Ser isento, não ter um partido
de coração, que esteja ali patrocinando e que queira mandar no editorial do veículo. É muito difícil. Então, mas existe, eu sei que existe pessoas que querem, que precisam ter esse apoio para terem essa isenção, e é possível. Mas eu espero ter um mandato, porque sem um mandato é muito difícil, a insegurança jurídica é muito grande, a gente não tem os recursos financeiros suficientes para trabalhar, né? Eu investi muito dos meus recursos financeiros, todos que estavam à nossa volta investiram recursos financeiros pessoais para que o Convergente pudesse atender as necessidades de Santa Teresa e ajudar nessas denúncias. E é por isso que a gente conta com o apoio de vocês, porque só o apoio daquelas pessoas que são isentas, que compreendem esse trabalho isento, é que vão fazer diferença na política, elegendo gente diferente, elegendo gente que realmente é profissional, é competente e que quer o melhor para Santa Teresa. Um beijo no coração de todos vocês e a minha campanha é isso, eu estou precisando da ajuda de cada um, porque não tenho patrocinador. Eu preciso da força dos amigos e de quem acredita num candidato isento, corajoso, competente e que ama Santa Teresa acima de tudo.